Oi, tudo bom? Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês como que tá sendo a minha evolução com o inglês após 6 meses. Eu completei 6 meses aqui dia 14 de fevereiro e eu vou contar um pouco como que eu vim, como foi o inglês que eu vim e como tá meu inglês agora e o que eu acho disso. Bom, pra quem me conhece sabe que eu tenho inglês básico. No Brasil era o inglês assim, intermediário, eu conseguia me virar e tal, mas aqui eu percebi que meu inglês era muito básico. Eu acho que na minha semana de treinamento eu era uma das pessoas que tinha o inglês mais básicos, um dos níveis mais básicos. E o meu problema sempre foi aquele, eu sempre entendi mais do que falei. Só que aqui eu percebia que eu não entendia. Tipo, eu não entendia, eles falavam comigo, eu ficava assim, gente, o que eles estão falando? Sabe? Eram muitas situações assim. E aos poucos eu fui começando a entender mais. Eu não sei se o meu problema era realmente o idioma ou se era o desespero de estar sozinha, tendo que entender eles e eles falam muito rápido e são vários sotaques diferentes e eu ficava, sabe, tipo, muito nervosa com isso. Uma coisa também que sempre me atrapalhou desde o começo foi a questão de... Isso me atrapalha em português também, é uma coisa que eu acho que eu preciso trabalhar em mim, acho que eu tenho algum problema. É que quando a pessoa tá falando comigo, um estrangeiro tá falando comigo, eu começo, tipo, se você tá falando há mais de um minuto, eu começo a não prestar mais atenção no que você tá falando. Eu começo a prestar atenção, sei lá, na sua boca, no seu jeito de falar. Eu começo a prestar atenção em qualquer outra coisa, menos no que você tá falando. Dali eu já me perco, já não entendo mais nada que a pessoa tá falando. E assim, isso é um grande problema, porque eu ainda preciso me concentrar muito no inglês pra poder entender, né? E eu me perco. Quando a pessoa tá falando comigo, eu começo a pensar em outras coisas, eu começo a me concentrar em outras coisas e eu perco total a atenção. Dali eu já me perco, não sei mais o que a pessoa tá falando, aí eu fico só sorrindo e acenando, fingindo que tô entendendo tudo, entendeu? Mas falando do meu inglês em si. Então, como eu disse, eu vim com inglês assim, que aqui era básico, e agora eu acho que eu considero meu inglês intermediário. Eu não tive uma grande evolução no inglês, como muita gente tem, eu não tive. Por quê? Que eu comecei meu curso agora, tem, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, que eu comecei meu curso. E o curso agora tem me ajudado muito, eu sinto isso, eu tô relembrando muitas coisas que eu não lembrava, questão de emprego do passado, do futuro, enfim, tá me ajudando. No curso eu consigo conversar, eu converso muito com a professora, eu tô sempre puxando assunto com ela. Na minha sala só tem latino, então todo mundo fala espanhol, só eu que falo português e eu não falo espanhol. Então a gente tem que se comunicar em inglês, então a gente tá sempre tentando puxar assunto e tal. Então é uma forma de eu treinar. Só que o meu problema aqui é que eu só tenho amizade brasileira. Então eu só converso inglês basicamente com a minha host family, com a família da minha host family e agora no curso. Agora no meu convívio, no meu dia a dia, eu só tenho amizade brasileira, então eu não falo inglês. Muita gente provavelmente pode me perguntar e tal, assim, mas é muito difícil fazer amizade com americano? É, muito difícil fazer amizade com americano. Pelo menos aqui em Nova York, na região de Westchester, enfim, é muito difícil, eles não abrem espaço pra você, sabe, fazer amizade com eles. É uma parada muito louca, eu já tentei. Eu já tentei, inclusive, com a família dos meus hosts, sabe? Eles não abrem espaço, ainda mais que você é latino, não sei dizer, é muito difícil. Porém, a gente pode fazer amizade com pessoas de outras nacionalidades. Existem au pairs aqui de outras nacionalidades. E aqui na minha região tem au pairs de outras nacionalidades. Só que eu tenho medo, assim, eu tenho muito medo de falar inglês. E isso é uma coisa que daqui pra frente, pros próximos 6 meses, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Eu vou tentar entrar em contato com essas pessoas, tentar fazer algum tipo de amizade, sabe? Pra tentar começar a falar inglês. Porque realmente o inglês é questão de você falar, você treinar, você tá sempre envolvido, né, no idioma. E eu, no meu dia a dia, eu praticamente não falo inglês, porque meus kids têm 2 e 4 anos, então eles não falam muito assim, né? O meu de 4 fala, mas também não é nada super evoluído. Então, assim,
eu vou precisar fazer sim amizade com pessoas de outros países para eu poder falar mais inglês. Então isso é uma coisa que eu vou procurar daqui pra frente, porque agora que eu comecei o curso, eu acho que me deu mais uma motivação, assim, sabe? Pra, não, preciso estudar, preciso melhorar e tudo mais. Mas, resumidamente, meu inglês melhorou depois de 6 meses? Sim, tá muito melhor. Eu entendo muito mais o que as pessoas falam. Eu não preciso mais, tipo assim, tá fixadamente olhando pra pessoa pra entender o que ela tá falando. Eu entendo muito mais agora. Só que eu sinto que eu tenho vergonha de falar ainda, principalmente na frente de brasileiros. Eu morro de vergonha de falar. E com a minha host family eu travo, assim, eu falo muito com eles, mas eu travo, não sei o que acontece. Outras meninas já me disseram que acontece a mesma coisa com a host family. Mas assim, se eu precisar ligar pra algum lugar, se eu precisar ir pra banco, se eu precisar fazer qualquer coisa sozinha, eu vou fazer, eu me viro, sabe? Eu me viro super bem. Se eu tiver que fazer, eu vou lá e vou fazer. Então, assim, eu já considero meu inglês ok, tipo, já consigo sobreviver aqui. E se eu voltar pro Brasil hoje, eu acho que eu consigo sim me comunicar muito, muito melhor. Se eu precisar arrumar um emprego, que eu preciso falar inglês e tal, eu consigo. O que eu tento fazer pra melhorar agora é ler coisas em inglês. Eu comprei um Kindle, então eu tô tentando ler mais livros em inglês. Séries, filmes, só em inglês, com legenda em inglês. Eu tô tentando começar a tirar a legenda pra eu começar a prestar atenção na voz, né, no listening mesmo, porque quando eu coloco a legenda em inglês eu presto atenção na legenda. E aí eu só tô lendo, né? E ler é mais fácil. Então eu tô começando aos poucos tentar tirar a legenda pra poder tentar treinar mais o listening. E eu tento pensar em inglês, por exemplo. Agora eu tô falando em português com vocês, mas no meu dia a dia, tudo que eu tô pensando em português, eu tento pensar em inglês, sabe? Tipo, ai, como é que eu falaria isso em inglês? Daí eu começo a tentar pensar em inglês. E isso tem me ajudado, sabe? Tem me ajudado de certa forma. Mas basicamente é isso. Eu sinto uma melhora no meu inglês, mas eu sei que ele poderia estar muito melhor se eu tivesse feito amizades estrangeiras, uma coisa que eu não fiz por medo, porque eu sou uma boba idiota. Mas assim, mesmo sem muito esforço, porque eu não tô sendo uma pessoa muito estudiosa, muito esforçada aqui, eu sinto sim uma melhora no idioma. E eu espero que daqui pra frente melhore muito mais. E quando eu fizer um ano aqui, eu espero fazer um vídeo aqui e falar pra vocês: gente, meu inglês tá maravilhoso, tá muito bom, não sei o que. Eu espero, tá bom? E se você quer ser au pair pra melhorar seu inglês, minha dica é venha, tá? Que seu inglês vai melhorar sim, senhor. No começo eu achava que não ia melhorar, mas melhora sim. Só que é demorado, não é um processo tão rápido, ainda mais se você vier com inglês já básico, assim. É uma coisa que vai demorar um pouquinho, mas se você fizer amizade com estrangeiros, principalmente com outras au pairs mesmo, de outros países e tal, isso vai te ajudar muito, muito, tá? Então é isso, e eu espero vocês no próximo vídeo.